Olá, meu nome é Thiago Merlo e eu sou professor de Educação Física. Apresentamos mais um vídeo de conteúdos do portal Educação Física Concursos, www.efconcursos.com.br. O título da aula é Educação Física e Construtivismo. Eu quero aproveitar esse espaço para bater um papo com vocês a respeito de questões na qual eu acho relevante a ser comentado sobre o construtivismo ou o socioconstrutivismo. Vocês têm acesso na internet através de vídeos, artigos, resumos, colocações em sites especializados a respeito dos conceitos e princípios fundamentais do construtivismo. Como o vídeo na internet, esse vídeo no YouTube, ele precisa de uma certa dinâmica, eu vou esperar com que vocês consigam ter acesso a essas colocações, a esses conteúdos, para que nós possamos aprofundar a nossa discussão aqui no vídeo e depois contextualizar o construtivismo na educação física. E por que a educação física se referenda e reverencia esses conteúdos que são apresentados dentro do construtivismo? Como vocês bem sabem, o construtivismo ele parte das reflexões e das apresentações e ponderações e obras do grande intelectual chamado Jean Piaget. Através de outras obras de reestudos feitos por diversos autores ligados às ciências educacionais no mundo todo, a obra do Jean Piaget, ela pode-se dizer que ela foi imortalizada. Parece um pouco de exagero, mas o Jean Piaget ele foi um autor célebre, um pensador, um intelectual que trouxe algo absolutamente diferente do que existia em estudos a respeito de educação, na educação universal. Então, como eu bem disse, o grande legado, o primeiro grande legado do Jean Piaget a respeito do construtivismo, o construtivismo que ele desenvolveu e mais tarde recebeu esse nome, ele nem fazia uso dessas questões de nomenclatura, o grande barato do Jean Piaget foi ter criado uma ruptura dentre tudo que se conhecia a respeito de educação universal. Até Jean Piaget entendia-se que as pessoas se desenvolviam pelo volume de conteúdos apresentados a ela, pelo volume de informações apresentadas, e que quanto mais conhecimento se apresentasse ao indivíduo, esse indivíduo iria reter, reproduzir e de alguma maneira, dada as circunstâncias, ele iria ressignificar. O Jean Piaget ele traz uma nova forma, na verdade ele traz uma nova aurora dentro das ciências educacionais. Ele coloca o sujeito como centro do processo de aprendizagem. O sujeito ele passa a ser o item fundamental, o elemento fundamental dentro do processo de ensino-aprendizagem. Enquanto o foco era os conteúdos, a informação, os dados, o conhecimento, Jean Piaget ele muda essa concepção olhando para o sujeito. E o segundo maior legado, o legado que se constitui a partir dessa visão de mundo, dessa maneira pela qual ele olha a educação, o maior legado, não diria nem o segundo, mas o outro legado é o respeito ao tempo e espaço dentro do processo de ensino-aprendizagem que cada indivíduo deverá ter. Olha que coisa fantástica. Ele olha para o sujeito e define, deixa claro que ele irá aprender no tempo e no espaço apropriado para o aprendizado. Nem mais rápido, nem mais lento. Simplesmente dentro do tempo e do espaço. E na medida em que ele coloca essa afirmação como uma verdade, ele desenvolve outras formas de organizar essa forma de pensar. Se o sujeito é o centro da aprendizagem, se o sujeito é o elemento principal e deve-se respeitar o tempo e o espaço desse sujeito na aprendizagem, no processo de ensino-aprendizagem, começa a se pensar que o sujeito ele passa por um processo de crescimento e desenvolvimento dos processos motores, afetivos, cognitivos e sensoriais. Essa forma de enxergar o desenvolvimento do sujeito, o crescimento e o desenvolvimento do sujeito, dá uma explicação abalizada de como o sujeito se tornará processo desse aprendizado. O processo será o foco do aprendizado. Então, se o sujeito ele tem que se respeitar
respeitar o tempo e o espaço dele, é necessário que as pessoas à sua volta entendam que ele vai passar por um crescimento e um desenvolvimento. Esse crescimento e esse desenvolvimento tem que respeitar aqueles elementos que eu acabei de citar: cognição, afetividade, questões sensoriais e questões motoras. Pois bem, logo passado por esses elementos, depois se discute outras questões que também são bastante importantes, que é a questão da equilibração, da maturação e da acomodação dos conteúdos e dos conhecimentos que são colocados. A equilibração, ela tem uma determinada atividade, ela explica algumas questões. A maturação, ela também explica outras questões no processo, e a acomodação, equilibração e maturação, elas em conjunto, elas vão dar o passo adiante dentro desse processo. Então, eu acredito que de maneira bastante sucinta e bastante superficial, inclusive, eu trouxe alguns pontos chaves da compreensão do construtivismo. Na educação física, esse assunto passa a ser estudado na medida em que nós, professores de educação física, começamos a nos entender como pessoas e agentes transformadores dentro do processo educacional. Por incrível que pareça, nem sempre foi assim. A educação física sempre foi olhada como uma reprodutora de conhecimentos. Então, aquela forma, digamos, ortodoxa de transmitir os conhecimentos, ou seja, apresentar conteúdos, apresentar informações em volume, em quantidade, e fazer com que o indivíduo retenha alguma coisa dentre o volume a ser colocado, o construtivismo, ele já tem uma maneira diferente de olhar essas questões, e a educação física, por ser uma forma de transmissão de conhecimento, quer dizer, usar a educação física para levar o conhecimento ao ser humano, ser um agente de transformação na vida das pessoas que recebem esse tipo de conhecimento, o construtivismo, ele casou muito bem. Porque imagina uma disciplina que coloca o sujeito como centro da aprendizagem, que respeita o tempo e espaço da aprendizagem, que permite desenvolver o crescimento e desenvolvimento afetivo, cognitivo, sensorial e motor, e respeita questões de equilibração, maturação e acomodação. Quer dizer, essa maneira de enxergar a educação, ela calhou muito bem no contexto da apresentação dos conteúdos da educação física. Foi fantástico, foi muito interessante, muito apropriado, porque a educação física e o professor, como agente transformador, ele poderia transmitir os conteúdos, a possibilidade de transmitir conteúdos de desenvolvimento motor, sensorial, respeitando o tempo e o espaço. Imagina você mostrar práticas esportivas que respeitem o tempo e o espaço de aprendizado. Isso é fundamental, isso é importantíssimo. E a educação física, ela recebeu essas informações e ressignificou e aproveitou e bebeu dessa fonte para mostrar esses conteúdos. Sem dúvida alguma, o maior autor brasileiro a respeito de educação física e construtivismo é o professor João Batista Freire. Aí eu já tive a oportunidade de ler diversas obras dele, e se você estiver em contato com ele no Facebook, através dos posts que ele faz com regularidade, você observa que a maneira pela qual ele enxerga o ser humano, enxerga os alunos, enxerga as questões políticas, sociais e culturais que estão à volta dele, de uma maneira o quê? Personificada, respeitando a individualidade, respeitando o indivíduo, respeitando a opinião. E isso vai se refletir nas obras, a maneira pela qual ele enxerga o mundo, a concepção que ele tem de mundo, a concepção que ele tem dos indivíduos, acaba de alguma forma refletindo dentro da atividade profissional dele, dentro da educação física. Então as obras dele relativas à educação física são fortemente permeadas pelas obras do Jean Piaget e pela ideia de respeito ao sujeito, e o sujeito como centro da informação, o centro desse desenvolvimento. Então, depois desse bate-papo, eu quero agradecer por você assistir mais esse vídeo. Muito obrigado. Se você gostou, vai lá dar um joinha, e espero ter esclarecido parte das suas dúvidas e do conhecimento relativo à educação física e construtivismo. Muito obrigado e bons estudos!